Hey Google, turn on RGB. Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites, e nesse vídeo aqui de hoje eu vou mostrar um estudo de caso de um aluno nosso lá da comunidade, o Bruno, que ele está fazendo um site para uma escola e ele estava tendo umas certas dúvidas na implementação do site ali com a responsividade, ou seja, a otimização do celular usando o Elementor. Eu entrei no site dele para ajudar ele com a dúvida que ele tinha e eu acabei de vendo altos errinhos ali, técnicos, conceituais que ele estava cometendo na criação do site dele. E aí, é claro, como um bom professor, eu ajudei ele na dúvida que ele estava tendo, acabei me empolgando e fiquei dando um monte de dica para ele, e eu acabei falando durante 25 minutos, falando o que ele poderia melhorar no site que ele estava fazendo para a empresa da escola. E eu pensei, putz, várias dessas dicas dariam um belo vídeo aqui para ajudar vocês a não cometerem esses tipos de erros. E é claro, eu não estou desmerecendo o trabalho dele, eu acho que o resultado final do site ficou bom, mas tinham alguns ajustezinhos ali para deixar realmente 100% profissional, uma qualidade ali impecável para você entregar para o seu cliente. Então eu peguei o site dele, eu não vou divulgar e ele ainda não está 100% pronto, mas eu peguei essa seção aqui como exemplo. Foi uma seção que eu achei que tinha vários pontos ali que facilmente a gente vai tornar ela bonita, só precisando fazer alguns pequenos ajustes. E aí, claro, eu vou usar essa seção aqui como exemplo, mas você vendo esse vídeo aqui vai conseguir adaptar para várias outras seções que você criar para os seus sites ou para os sites dos seus clientes. Então acompanhe aqui que vem muita dica legal pela frente. Para a gente conseguir editar essa seção, sim, eu refiz toda essa seção aqui num domínio meu aqui no Elementor, tá? E não, claro, eu não reconstruí todo o site dele, eu só refiz essa seção aqui, não tá exatamente igual, mas vários dos conceitos que eu vou mostrar você vai conseguir adaptar aí tranquilamente, beleza? E você vai ver que com alguns pequenos ajustes a gente consegue deixar essa seção aqui muito bacana. E é claro, eu estou considerando aqui que você já sabe o que é o WordPress, o que é o Elementor, já mexeu aqui, já fez algumas páginas e sabe chegar num resultado mais ou menos que nesse aqui. Se você nunca ouviu falar do Elementor antes, dá uma olhadinha em outros vídeos que a gente tem aqui no canal, porque tem vários tutoriais que eu explico passo a passo de como fazer todas as configurações de domínio, hospedagem, WordPress, Elementor e até você criar na prática uma primeira página. Isso aqui já é um pouco mais avançado para quem criou uma página e agora a gente vai ver como que a gente pode melhorar isso aqui. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos ver o que a gente pode mudar aqui nessa seção. E eu separei essa mini aula aqui em 4 partes. Vai ser primeiro divisória, depois a gente vai para as cores, hierarquia dos elementos e por fim os textos dessa seção. Então acho que eu vou conseguir dar muitas dicas em vários desses tópicos aqui e comentar sobre vários erros que eu vejo o pessoal em geral que está começando cometendo. Beleza? Primeiro deles é essa divisória. Batendo o olho nessa seção aqui, me incomodou bastante essa divisória com essa faixa branca. O que aconteceu aqui? Na seção de cima a gente tem uma imagem, e a imagem ela tem uma divisória já dela mesma, porque ela acaba, né, muito bem definida, que é essa linha reta. Normalmente, e o que eu falei lá para o Bruno na análise lá de 25 minutos, eu não gosto de usar um divisor de forma entre seções que tenham imagens, que tem uma imagem, seja uma cor sólida, ou entre imagens, ou alguma coisa do tipo, tá? Então, se fosse eu fazendo um projeto, eu sinceramente tiraria essa divisória e poderia colocá-la na seção de baixo, por exemplo. Mas eu vou mostrar já já como que a gente pode resolver, contornar essa situação também. Vamos lá, vamos voltar para o Elementor. Eu refiz aqui a seção desse site aqui, e para você que nem sabe como é que funciona a divisória, pode vir aqui em editar essa seção, vir aqui em estilo, a gente vai vir aqui em divisor de forma, e a gente pode adicionar aqui, nesse caso eu adicionei um divisor de forma superior de montanha, mas tem vários outros, tem nuvem, tem pirâmide, tem zigue-zague, inclinado, o que o Bruno usou foi esse aqui de montanha. E aí, que nem eu falei, simplesmente da gente tirar isso aqui, eu acho que fica uma seção bem aceitável. E pô, mas não, eu quero usar um divisor de formas nessa página. Sem problema nenhum, eu mostro isso lá no curso Sites Lucrativos, eu inclusive recomendo que se utilize, não em excesso, mas de vez em quando eu acho que dá um charme legal aqui nas páginas. A gente poderia vir aqui em inferior e adicionar aqui montanhas aqui embaixo. Olha só como faz bem mais sentido você usar um divisor de forma entre duas seções que são de cores sólidas. Então aqui a gente tem amarelo e a gente tem uma divisão para uma seção que é branca. Fica bem contínuo, beleza? Aqui, é claro, poderia ser outra cor também, o problema é se fosse uma imagem aqui embaixo, a gente teria o mesmo problema, tá? Mas beleza, não, quero realmente usar aqui em cima por causa de algum conceito, acho que vai ficar melhor, por algum motivo vou usar aqui em cima. Como é que eu posso fazer isso? O que acontece aqui é que quando a gente tem uma seção que tem uma imagem, a gente vai precisar colocar o divisor de forma na seção que tem a imagem. No caso, o Bruno colocou na seção de baixo, que é essa cor sólida, e aí não vai dar certo. Mesmo que a gente altere espaçamentos, mude aqui a cor,
não vai funcionar. Então a gente vai tirar aqui de baixo e a gente vai vir na seção de cima, que é a que tem imagem, clicar aqui em editar seção, vou vir aqui em divisor de forma e eu vou adicionar um divisor de forma inferior, porque olha só a sacada, você pode tanto adicionar um divisor de forma superior na seção de baixo ou um inferior na seção de cima, dá no mesmo efeito, beleza? Só que aí nesse caso vai dar certo por causa da imagem. Então vou vir aqui, divisor de forma inferior, vou adicionar aqui o mesmo efeito, montanha. E aí você vai falar, pô Bruno, mas não, tá o mesmo erro aqui, tá branco. Só que agora, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa pequena mudança, eu consigo vir aqui em cor e definir essa mesma cor amarela, que era a cor sólida que a gente está usando na seção de baixo. E aí olha só como ficou uma divisão muito mais sutil entre essas duas seções daqui. A gente está vindo com uma imagem e aí tem um blend, tem uma mesclagem muito mais sutil, muito mais elegante do que realmente ter essa quebra e aí uma mesclagem de uma quebra, não faz muito sentido. Nesse caso aqui, a gente tem de fato uma transição entre duas seções. Poderia usar isso aqui, mas que nem eu falei, se fosse eu fazendo um projeto, eu acho que eu deixaria sem divisão nenhuma e trabalharia em outras seções desse site, não teria muito problema. Mas fica aí uma forma bem elegante de você fazer uma divisão entre essas duas seções. Beleza? A minha outra dica eu vi, eu não vou mostrar o site todo dele aqui, ficou muito bom. Eu vi que em outros contextos ele acabou usando muitas divisões e eu achei que podia ter deixado um pouquinho mais simples, tá? Então veja se você não está fazendo algo desse tipo no seu site também. E uma outra coisa é que como é uma escola, é um ambiente um pouco mais de criança, divertido, alegre, eu usaria outros divisores, que são mais alegres. Por exemplo, nuvens, talvez gotas, pincel de ondas. Eu acho que é dar um charme assim, um pouco mais para esse contexto específico. Se você está fazendo um site que é mais sério, tipo um site de advocacia, de coworking, aí talvez linhas retas fiquem melhor, tá? Mas aí vai depender, claro, do seu projeto. Beleza, vamos lá para o segundo tópico, que são as cores dessa seção. E elas não me agradaram muito. O que acontece? Aqui eu nem estou com a cor real aqui, mas se a gente olhar no site dele, tá uma cor de fundo que é muito chamativa. Tem um módulo lá no curso Sites Lucrativos que eu falo sobre isso, que é sobre teoria das cores. E aí eu acho que o Bruno deve ter pulado ou não chegou a ver, mas o que eu falo? Que não é muito interessante você usar cores com muita saturação, que são cores bem chamativas, em fundos muito grandes. Essa é uma cor aqui, quanto mais saturação tem uma cor, mais vibrante ela vai ser, e eu gosto de usar somente para destaques. O que é um destaque? É aqui a cor da divisão, é a cor talvez de um título que não seja muito grande, a cor de um botão, de um ícone, alguma coisa do tipo. Aí é interessante você usar cores com uma saturação alta. Mas quando você usa elas num fundo, provavelmente vai ficar carregado, poluído visualmente. A pessoa vai bater o olho assim e vai ficar tipo, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui. Se você bate o olho e não sai, se você bate o olho numa sessão e você tá com essa sensação, muito provavelmente é por causa que a cor de fundo tá com uma saturação muito grande. Vou mostrar um pouquinho mais na prática sobre isso. Vou vir aqui em editar essa sessão, vamos brincar um pouquinho aqui com essas cores para vocês visualizarem melhor. Aqui ele tá com esse amarelo tá nesse ponto aqui desse nosso mapa de cores. Quanto mais para a direita eu coloco essa cor, mais vibrante ela fica. Isso para qualquer cor aqui, ó. Por exemplo, esse azul aqui vai ficar um azul muito forte. Esse verde aqui tá um verde também, tipo, tá estourando. Rosa, a mesma coisa, tá? E quanto mais eu jogo para a esquerda, menos saturação vai ter essa cor. Então você pode ver aqui que ela tá ficando bem um tom bem mais pastel, bem mais fraco e fica mais agradável para o seu olho. Então uma das coisas que a gente poderia fazer aqui nessa imagem de fundo é diminuir um pouquinho essa saturação. Claro, toma cuidado para também não ficar uma coisa meio pálida, meio sem vida. É uma escola, você quer ter uma pegada alegre e tal, mas eu achei que talvez essa cor aqui esteja demais para uma sessão inteira, tá? Então a gente poderia, tipo, trabalhar ali uma cor com um pouco menos de saturação, já que vai ser um fundo. A outra coisa que a gente pode fazer, e eu não sei se tá dando para ouvir um monte de cachorro latindo aqui fora, mas a outra coisa que a gente pode fazer é que, já que a gente está usando uma cor forte para o fundo, a gente vai compensar isso não usando cores fortes dentro da nossa sessão, ou pelo menos saber usar elas muito bem. Se você não entende muito de teoria das cores, a minha recomendação é use poucas cores, não inventa, vou fazer um site todo colorido e cada hora vai ter uma seção diferente, com uma cor diferente, com um ícone de cor diferente. Cara, provavelmente seu site vai ficar poluído visualmente. Então se você está começando,
minha recomendação é sempre use seções de cores mais neutras e coloque ali algumas cores de destaque para pontuar elementos específicos. Não inventa, não dá a doida de fazer muita coisa, senão, porque provavelmente a estética desse site vai ficar um pouco carregada, beleza? E aqui tem várias coisas que a gente poderia fazer. A gente poderia simplesmente tirar esse fundo e mudar a cor, ou diminuir um pouco o tamanho desse elemento, que ele não vai ter preenchimento tão grande com uma cor forte. Talvez mudar para uma cor complementar, tipo um azul um pouco mais escuro. Ó, vamos fazer aqui alguns testes. Por exemplo, se a gente jogasse aqui para um azul com não tanta saturação e um pouquinho mais escuro para dar um contraste. Olha, essa cor aqui talvez seja interessante da gente trabalhar. Não sei, realmente não tinha testado isso aqui ainda, mas pode ser que fique legal. E claro, a gente vai usar a mesma cor em todos os pontos que a gente queira destacar. Beleza? Então aqui no título e também no botão do formulário. Poderia ser uma opção aqui pra gente, ó, percebe que está ornando melhor. Por quê? Porque eu usei uma cor mais ou menos complementar aqui do amarelo. Ainda assim, o que eu não gostei muito dessa estrutura é que a gente está tirando toda a atenção do garanta agora o seu super presente, desse título aqui, ele não está muito aparente, tá? Então se você fosse para uma pegada desse tipo, eu diminuiria pelo menos esse elemento daqui, tá? Então eu vou tentar vir aqui e diminuir aqui o tamanho dessa fonte e também aqui do tamanho desse countdown como um todo. Por exemplo, assim ele já não rouba tanta atenção, mas ainda assim eu acho que eu iria para uma pegada aqui sem cor por aqui e a gente pode destacar os nossos títulos aqui com esse mesmo azul que a gente estava usando, tá? Algo nesse sentido, aí aqui daria até para deixar um pouquinho maior e ele um tamanho assim um pouquinho mais compacto assim. Poderia ser um countdown desse jeito, daria para botar um fundo aqui, claro, não ficou tão marcante, mas não é para esse elemento ser tão marcante assim. Ele é para reforçar uma outra ideia, que é o que está aqui no título. Beleza? Poderia ser algo assim, claro, também dá para fazer, ou talvez algo mais junto assim, para parecer só um elemento, eu acho que assim pode ficar interessante também. E claro, aí vai depender da seção que você tem, da estrutura, mas ó, acho que assim já ficou um pouco menos destoante. Daria pra gente fazer uma outra estrutura, eu já tô mexendo aqui no próximo tópico, na verdade, porque esse aqui era o meu ponto sobre as cores. Eu acho que assim ficou mais harmonizado, e aí se a gente tá mexendo aqui nos tamanhos das coisas, a gente já tá no próximo ponto, que é a hierarquia dos elementos. O que é isso? Peso que cada elemento tem, o tamanho, quanto de atenção que ele está chamando dentro ali do seu site. E aí eu acho que a gente consegue trabalhar um pouco melhor essa hierarquia se a gente trabalhar melhor aqui o tamanho, as cores e o peso, ou seja, a grossura desses títulos aqui. O exemplo que eu dei para ele quando eu estava fazendo a análise foi de uma página que eu estava editando tipo meia hora antes, que é a página de pré-inscrição da última turma do curso Sites Lucrativos. Eu estava editando essa página e eu tive esse estalo, eu tenho uma estrutura muito parecida com a dele e olha só como que eu trabalhei a hierarquia dos meus títulos. Aqui eu tenho 3 títulos, então tenho última turma do ano, curso Sites Lucrativos e faça sua pré-inscrição. Se você der uma olhada neles, você pode ver que eles estão se encaixando muito bem. E a gente vai repetir uma estrutura bem parecida com essa na sessão do Bruno. E você entendendo o conceito aqui que eu vou trazer para você, você pode trazer isso para as sessões que você estiver fazendo para os sites dos seus clientes também. Então o que eu fiz? Uma das frases mais importantes é essa aqui, última turma do ano. E você consegue facilmente ver que ela é mais importante. Por quê? Porque ela está com uma cor destaque muito forte, desse vermelho aqui que eu usei como tema aqui de Natal, de última turma, né? O peso dela, ou seja, a grossura dela, tá alto, então tá uma fonte bem gordinha assim, chamando bastante atenção, e o tamanho dela também tá razoavelmente alto. Se você comparar com esse texto aqui, ela tá bem maior, essa fonte. Logo em seguida, a gente tem cursos Sites Lucrativos, e aí para não dar uma destoância de destaque, eu usei uma cor neutra, que é esse cinza mais escuro, mas ela também tá com uma fonte bem grande, então significa que essa informação aqui é importante, e o peso dessa fonte também tá alto, então é uma informação importante. Não tão importante assim, mas ainda importante, a gente tem aqui o faça sua pré-inscrição para ter acesso. E aí você pode ver que eu usei um cinza mais claro, que chama menos atenção, usei uma fonte menor e o peso, a grossura dessa fonte aqui, também está menor, ela está uma fonte mais fininha. E olha só como que ficou bem organizado. A gente vai adaptar essa estrutura de uma forma bem parecida para o site do Bruno, beleza? E é claro, você já fazendo um merchan aqui, aproveitando que eu estou nessa página, se você está vendo esse vídeo antes do dia 7 de dezembro, se você quiser fazer parte da última turma desse ano aqui de 2020 da Escola de Sites, dá uma olhadinha no link da descrição, você vai cair exatamente nessa página aqui, só você colocar os seus dados para receber todas as informações no seu e-mail. No curso Sites Lucrativos você vai aprender a fazer sites profissionais totalmente do zero, usando aqui as ferramentas que eu estou mostrando para você, e vai ter também acesso à comunidade de alunos, que era essa que o Bruno fez a pergunta que eu fui lá responder para ele. Então se você quer mais informações, dá uma olhadinha no link da descrição e faz o seu pré-cadastro, beleza? Vamos copiar aqui essa mesma estrutura e você vai ver que é bem simples, tá?
Primeira coisa, eu não gosto quando você coloca um título que é importante e ele fica meio que quebrado assim. Então aqui a gente tem duas opções. Alterar o tamanho da seção, deixar ela maior ou menor para caber melhor isso aqui, ou então a gente vai ter que aumentar ou diminuir o tamanho desse título para ele ficar ou em uma linha ou da forma correta em duas linhas. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos supor que eu não vou alterar o tamanho dessa seção, vai ficar fixa aqui. O que eu posso fazer? Ou vou abrir mão do tamanho desse texto e vou diminuir ele aqui consideravelmente para ele caber aqui o máximo possível somente em uma linha, tá? Eu vou inclusive tirar esse presente aqui, acho que assim já está suficiente. E aí eu poderia deixar ele aqui desse tamanho aqui, 27 ele já quebra, percebe? Então eu vou deixar aqui ele em 26. Se eu achar que ele está muito pequeno, porque ele ficou pequenininho mesmo, talvez a frase seja maior que você esteja usando, você tem a possibilidade, eu não gosto tanto, mas você tem a possibilidade de aumentar ele até fazer uma quebra da outra palavra. Por exemplo, assim. E aí você poderia até ir um pouquinho mais. Percebe que ele está um pouco mais bem enquadrado? Não tem tipo uma quebra muito nítida? Tá aqui um elemento, tá tipo um quadradinho e não aquele triângulo, aquela forma meio feia. Então, para essa seção aqui, eu acho que nessa frase eu vou manter essa estrutura aqui. E aí também eu vou mudar a ordem desses elementos, tá? Porque aqui essa hierarquia, essa estrutura aqui não tá me chamando muita atenção. Eu vou colocar aqui o não perca tempo aqui em cima e vou também tirar esse divisor. Eu não acho que faz sentido porque a gente está dividindo o quê? É a mesma informação, é a mesma coluna, então eu vou simplesmente excluir ele. E aqui, ó, só de fazer isso, a gente já tem uma estrutura um pouco mais agradável. A gente ainda consegue trabalhar aqui um pouco mais os tamanhos, ó, vou dar um destaque o máximo possível. Se eu aumento demais, ó, deixa eu aumentar demais, ó, ele faz essa quebra de novo. Então eu vou até o último ponto aqui que eu consigo sem ter essa quebra, para otimizar realmente esse espaço, beleza? E aí, ó, de estrutura eu acho que já está bem melhor. O que a gente ainda poderia fazer é alterar o peso dessas fontes. Por exemplo, essa aqui eu acho que ela está muito carregada, então eu vou vir aqui em estilo, editar e vou diminuir o peso dela para 400, talvez 300. Acho que assim ficou bom. A gente ainda poderia aumentar um pouquinho o tamanho dela, sem quebra nenhuma, e botar aqui um espaçamento inferior de -5, para ficar tudo um pouco mais compacto. E aqui também a gente poderia mexer nesse não perca tempo, talvez testar aqui uma outra cor, ou talvez testar aqui um outro peso, deixar um pouco menos destacado. Ó, acho que fica legal aqui e vou deixar também sem esses três. Ó. Não perca tempo, garanta agora o super presente, essa oportunidade vai encerrar em tanto tempo. Acho que já ficou uma sessão muito mais harmoniosa, beleza? Essa sessão aqui está chamando muito mais atenção. Só achei que ela está um pouco colada aqui com esse nosso formulário, então vou dar só uma margenzinha aqui bem pequena de 20 aqui, só para 20 ou 30, só para não ficar tão colado. Mas ó, acho que ficou uma estrutura bem mais elegante. Se eu ainda quiser deixar um pouco mais visual isso aqui, já que ele está falando de super presente, eu colocaria talvez um ícone de um presentinho aqui bem discreto, só para a pessoa associar, vai ter um presente aqui, eu estou ganhando alguma coisa, beleza? Mas ó, acho que aqui já ficou bem mais interessante. A gente ainda poderia trabalhar outro subtítulo aqui, deixar esse texto aqui, essa oportunidade mais próxima aqui desse nosso countdown e tal, mas acho que assim já deu um charme bem legal e deixou uma sessão bem mais moderna. Tá? Essa aqui, claro, daria para fazer outras coisas, daria para trabalhar melhor esse título aqui, botar um subtítulo, botar algumas informações aqui embaixo, tudo isso você vai trabalhando com a hierarquia, com os tamanhos, com os pesos, com as cores do seu título. Eu não vou me estender muito mais, porque esse vídeo já está ficando gigantesco, mas acho que deu para você ter uma noção do que você pode fazer e como que você altera a hierarquia de vários textos. Se você tiver outra ideia também, deixa aí nos comentários. E por fim, para a gente finalizar, não adianta só a gente deixar bonito e esquecer aqui do conteúdo. E aí eu não sei, né, eu confesso que eu não sei se o Bruno que bolou esses textos, se são textos puramente de exemplo, ou se o cliente dele que vai passar os textos. Eu realmente não sei mais detalhes sobre esse projeto aqui. Mas o feedback que eu passei para ele, que mesmo que o cliente dele vá fazer os textos, é legal que ele pelo menos tenha consciência disso, é que os textos não estão se conversando. Porque aqui nessa seção ele fala que não perca tempo, garanta agora o super presente e essa oportunidade vai encerrar em tantos dias. Então inscreva-se agora mesmo, quero confirmar a minha solicitação. Só que ele não fala em nenhum momento qual que é o super presente. E eu te pergunto, você se inscreveria em algo que você não sabe o que é? E eu acho meio difícil. Então é legal você deixar claro aqui qual que é o benefício da pessoa se inscrever aqui. E é legal que os textos se conversem. Por exemplo, aqui ele fala que garanta agora o super presente
E a pessoa automaticamente, se ela quer o super presente, se ficou claro para ela, ela vai procurar aqui, beleza, onde que eu garanto esse super presente? E aqui parece uma outra seção, parece que é inscreva-se agora mesmo, quero confirmar minha solicitação. Solicitação do quê? Será que é do presente? Será que é de alguma coisa que estava sendo falado na seção de cima? Não ficou muito claro. E aí, de novo, o exemplo que eu dei para ele foi aqui, usando essa página de captura que eu criei. Aqui eu falo que é a última turma do ano, faça sua pré-inscrição para ter acesso. Eu construo uma linha de raciocínio para a pessoa. Pô, vai rolar a última turma do ano. Eu quero fazer parte da última turma do ano? Quero. Então, beleza. Então, faça sua pré-inscrição para ter acesso. Beleza, então eu preciso ter acesso a isso aqui ou preciso fazer minha pré-inscrição. Aqui eu reforço para a pessoa, como é que eu faço para ter acesso? Beleza, eu preciso desse acesso. O que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer pré-inscrição. Eu falei para a pessoa fazer a pré-inscrição e aqui o call to action, a chamada para ação, está muito alinhada, porque eu falei para ela fazer pré-inscrição e aqui tem confirmando fazer pré-inscrição. Então tente deixar claro os call to actions, as chamadas para ação que você for fazer no seu site. Então aqui, se é garanta acesso ao super presente, aqui poderia ser algo como quero o meu super presente, ou quero receber meu super presente, ou alguma coisa do tipo, que linkasse novamente a chamada da ação que a gente criou. Beleza? Falei bastante aqui, acho que toquei nos 4 pontos que eu queria tocar. Esse aqui seria o antes e depois dessas duas sessões. Claro, daria pra gente fazer isso de diversas outras formas. Esse foi só um jeito aqui para ilustrar e para ficar didático. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado de coração. Bruno, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou postar lá na comunidade de qualquer forma, vou te obrigar a ver esse vídeo, mas espero que você tenha gostado aí, tenha te trazido clareza aí de coisas que você pode fazer e replicar em outros sites, em outros projetos que você estiver criando. É isso aí, se você está interessado em entrar na próxima turma do curso Sites Lucrativos, participar da comunidade, ter acesso a um conteúdo muito massa, ter acesso a todos os nossos aulões, faz a sua pré-inscrição na página que eu mostrei agora há pouco. Eu estava terminando de criar ela hoje mais cedo, ela já vai estar disponível aí no momento que eu postar esse vídeo, vou deixar o link dela na descrição. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal. Eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo no próximo vídeo.